Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o nosso foco é o budismo de Nichiren e também o movimento da Soka Gakkai International, a SGI. Uhum. A gente vai se basear bastante numa entrevista bem interessante com o Daisaku Ikeda, que foi presidente da SGI, para a revista Tricycle. Sim, uma fonte bem rica para entender a perspectiva deles. Exato. O objetivo aqui é tentar sacar melhor a prática principal deles, um pouco da história, da filosofia desse grupo, né? Que é um grupo budista leigo enorme. É o maior do mundo e nos Estados Unidos, por exemplo, é super diverso etnicamente e gera curiosidade mesmo. Com certeza. E acho que a primeira coisa que vem à mente para muita gente é aquele cântico, né? O Nami Horengekyo. Sim, é a prática mais visível deles, talvez. Pois é. O que exatamente está por trás disso? E como é que essa prática se liga com uma ideia que, à primeira vista, parece meio diferente? Buscar desejos bem mundanos, tipo sucesso, felicidade, como caminho para a iluminação. Vamos tentar desvendar isso. Vamos lá. Então, começando por aí mesmo. Esse cântico, o Daimoku, qual a função dele? Para que serve? Olha, o Ikeda, na entrevista, ele usa uma analogia do próprio Nichiren que é bem visual, eu acho. Ah, é. Qual? Ele compara com um pássaro que está numa gaiola. Quando esse pássaro canta, o canto dele atrai outros pássaros que estão livres voando do lado de fora. Então, entoar o Namyoho Renge-kyo seria, tipo assim, um jeito ativo de chamar a nossa própria natureza de Buda. Aquele potencial incrível que está dentro da gente, mas muitas vezes adormecido, sabe? Entendi. É como se o som acordasse essa natureza interna. Exato. É visto como um ato de fé, na verdade. Uma forma de romper o que eles chamam de escuridão fundamental. Escuridão fundamental. Seria ignorância sobre esse nosso potencial. Isso, a ignorância sobre sermos, em essência, Budas. O cântico seria a chave para acessar essa condição. Interessante essa ideia de chamar algo de dentro. Me faz pensar, sabe, se tem alguma ligação com outras escolas budistas lá do Japão da mesma época. Sei lá, o Zen, a Terra Pura. Tem ecos daquele período, sim. A era Kamakura foi bem turbulenta, né? E várias escolas surgiram com práticas bem focadas. Certo. Mas, segundo a leitura que o Ikeda faz do Nichiren, a proposta aqui é um pouco diferente. Ela busca meio que integrar o Jiriki, que é o poder próprio, a força que vem de dentro, com o Tariki, que seria um poder maior, algo que nos transcende, mas que também está acessível. O Daimoku seria essa ponte. Uma ponte entre o eu e o universo, digamos assim. É uma forma de colocar. E o ponto central talvez seja a praticidade disso. Foi pensado para pessoas comuns, sabe? Para a gente lidar com os perrengues da vida real. E falando em perrengues da vida real, aí a gente chega naquele ponto que para muita gente soa estranho, né? Os desejos terrenos. Exato. Cantar para, sei lá, conseguir um emprego melhor, para ter saúde, para um relacionamento dar certo. Isso não bate de frente com aquela ideia mais tradicional do budismo de superar os desejos, de buscar o desapego? Olha, é a pergunta clássica, né? E parece uma contradição mesmo. Mas a visão que o Ikeda traz e que está alinhada com o ideal Mahayana é que o propósito final da religião tem que ser a felicidade das pessoas. Aqui e agora. Felicidade concreta. Isso. E o Sutra de Lótus, que é a base de tudo para eles, diz que todo mundo, sem exceção, tem essa natureza de Buda. Então, o cântico não é visto como uma varinha mágica, sabe? Entendi. É mais como um exercício para a gente se alinhar com a lei fundamental da vida. A ideia não é eliminar os desejos, mas usá-los. Usar os desejos, como assim? Como combustível. Tipo, transformar a energia do desejo, deixar de ser um pequeno eu, aquele ego apegado, medroso, para manifestar um grande eu, com mais sabedoria, mais compaixão. Faz sentido. Os desejos viram matéria-prima para crescer. Exatamente. Tem uma frase do Josei Toda, que foi o segundo presidente da Soka Gakkai, que resume bem isso. Ele dizia algo como: a verdadeira missão da religião é trazer alívio aos doentes e aos pobres. É bem direto ao ponto, né? Bem direto. E essa conexão forte com a realidade das pessoas me leva a pensar no próprio Nichiren. A fonte descreve ele quase como um profeta meio rebelde lá no Japão do século XIII. Sim, ele tinha uma postura bem firme. O que motivava ele a confrontar tanto o sistema da época?
Pelo que se entende dos escritos e da tradição, era uma compaixão profunda pelo sofrimento que ele via. A época era de muitos desastres, fome, conflito social, epidemias. Um cenário caótico. Muito. E ele sentia uma responsabilidade enorme, sabe? Achava que as autoridades e as outras escolas budistas não estavam dando conta, não ofereciam um caminho real para a felicidade e para a paz. E ele propôs uma solução. Sim, ele escreveu um tratado importante, o Risho Ankokuron, estabeleceu o ensino correto para pacificar a nação e apresentou para o governo da época. A ideia era que adotar os ensinos do Sutra de Lótus traria paz e estabilidade para o país. E eu imagino que isso não foi muito bem recebido pelo poder. De jeito nenhum. Essa postura de que a felicidade era possível aqui neste mundo e que para isso era preciso uma reforma religiosa e até social, foi vista como uma ameaça. Ele foi perseguido, exilado, mas não abriu mão das convicções dele. E essa linha de pensamento focada na transformação aqui e agora, tanto do indivíduo quanto da sociedade, foi isso que inspirou, séculos depois, a criação da Soka Gakkai com o Makiguchi e o Toda. Exatamente. Tsunisaburo Makiguchi e Josei Toda eram educadores. Eles fundaram o que originalmente se chamava Sociedade Educacional de Criação de Valor, lá em 1930. Educadores? Interessante. Sim, eles aplicavam essa filosofia na educação, na vida prática. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, o militarismo japonês. E eles entraram em conflito com o regime. Totalmente. Eles se recusaram a aceitar o shintoísmo estatal que o governo queria impor e a apoiar o esforço de guerra. Por causa disso, foram presos. Makiguchi, já idoso, acabou morrendo na prisão. Que história forte. Muito, mas o Toda sobreviveu. E foi na prisão que ele teve uma compreensão mais profunda, tipo uma epifania de que Buda é a própria vida. Isso foi fundamental para ele, depois da guerra, reconstruir a organização e universalizar a mensagem do Nichiren, sabe? Tirar um pouco só do contexto japonês. Entendi. E ele também ficou conhecido por outras posições, né? Sim, ele fez um discurso forte pedindo a abolição das armas nucleares, algo que se tornou um pilar da Soka Gakkai. E aí entra o Daisaku Ikeda, o entrevistado da nossa fonte, que levou isso para o mundo todo, certo? Como o SGI. Isso. O Ikeda foi o grande responsável pela expansão global. Ele se dedicou muito ao diálogo entre culturas, tentando separar o núcleo da filosofia budista de aspectos culturais que eram mais especificamente japoneses. Para tornar mais universal. Exatamente. Ele também popularizou muito um conceito que o Toda já usava, o de revolução humana. Revolução humana. O que seria isso na prática? É a ideia de que a iluminação não é um estado místico, distante, sabe? É uma transformação concreta, contínua, que acontece dentro da gente. O Toda dava exemplos simples, tipo deixar de ser preguiçoso e se tornar mais esforçado. Uma mudança de caráter, de atitude. Isso. E essa transformação interna é que gera felicidade individual e, no fim das contas, contribui para a paz no mundo. A ideia é que a mudança de uma única pessoa pode sim mudar o rumo das coisas. É uma visão bem empoderadora, né? Com certeza. A base de tudo é a transformação interna como motor para a mudança externa. Para a gente ir fechando. A entrevista fala de uma passagem do Sutra de Lótus, que diz que a gente deve saudar quem pratica o Sutra com o mesmo respeito que a gente teria por um Buda. Sim, é uma passagem-chave. Como isso se traduz no comportamento, na ação do dia a dia, para eles? Olha, para Ikeda, essa é a orientação fundamental. Valorizar cada pessoa. Cuidar de cada indivíduo reconhecendo o potencial de Buda que existe ali dentro, mesmo que a pessoa não manifeste isso ainda, ou até haja de forma negativa. Mesmo assim? Mesmo assim. O modelo é um personagem do Sutra de Lótus, o Bodhisattva jamais desprezar, que fazia exatamente isso. Reverenciava todo mundo. A ideia é que esse respeito profundo é a prática essencial, especialmente numa época que eles veem como de muito conflito. E esse respeito é pela humanidade da pessoa, então. Independente de crença, de identidade. Exatamente. Transcende tudo isso. Nichiren usava uma metáfora ótima, a do espelho. Se você se curva respeitosamente diante de um espelho, a sua imagem refletida se curva de volta para você. Entendi. O respeito gera respeito. É a base da interação humana, segundo essa visão. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia geral. Então, resumindo, né? A SGI e o budismo de Nichiren focam muito no cântico Nam-myoho Renge Kyo para a gente acessar a nossa natureza de Buda. Uhum.
Eles veem os desejos não como algo a ser eliminado, mas como força, como combustível para buscar felicidade e iluminação aqui e agora. Sim, para transformar a realidade. Tem essa história forte de buscar reforma social, de resistir à opressão, e promovem essa ideia de revolução humana, individual, junto com o respeito mútuo, como caminhos para a paz. Exato, você resumiu bem os pontos principais que a gente conversou. Legal. E sabe, pensando nisso tudo, nessa ênfase em respeitar o outro como um Buda em potencial, e na revolução humana que começa dentro de cada um, fica uma provocação, talvez. Qual? Como será que essa prática ativa, sabe, de ter um respeito profundo pelo outro, mesmo por quem a gente discorda radicalmente, quem tem visões totalmente opostas, como isso poderia funcionar como uma ferramenta concreta para a gente lidar com os conflitos do nosso dia a dia, hoje? Indo até além de um contexto só religioso, né? Interessante. Fica aí algo para a gente pensar, né? Como aplicar esse respeito na prática, no meio do turbilhão que a gente vive?